A Gemara, Masechet Shabbat, na página 89, dedica as duas folhas, mais ou menos, falando sobre o momento que Hashem deu a Torá. Nós não temos um tratado específico sobre Shavuot, porque Shavuot não tem uma mitzvah específica. A mitzvah de Shavuot é Atzeret. Você para de trabalhar e serve a Hashem. Mas vamos ver algumas coisas que a Gemara traz para a gente. O que aconteceu na véspera deles receberem a Torá. Então, diz para a gente a Gemara, aliás, começa na página 88. Vai tiatzvu betartitahar, diz a Torá para a gente, eles se acamparam, ficaram parados embaixo da montanha. A linguagem adequada seria em volta da montanha, quer dizer, embaixo da montanha. Amar avdim barchama barchasa, melamed shekafá kadosh baruch hu aleihem et haar kegigit. Daqui a gente conclui que Deus, ele colocou eles literalmente embaixo do Har Sinai. Como? Deus pegou o Har Sinai e colocou na cabeça deles, e a linguagem é como se fosse um recipiente, um barril, uma panela. E aí Deus virou e falou para eles o seguinte: Vamar lahem, imatem mekablim a Torá, se vocês recebem a Torá, mutav, muito bem. Veim lav, sham tehek vuratchem, se vocês não receberem, lá mesmo vai ser a sua kevurá. Não precisa pagar Hevra Kadisha, não precisa pagar nada, já está por conta, já está tudo certo aqui. Hoje eu escutei outra versão sobre isso. Calma, versão não, pode ser uma explicação a respeito. Ok, então vamos antes da explicação. Então, que estamos falando? O povo já tinha dito na Sevenishma, faremos e ouviremos. Mesmo assim, Deus viu necessário ameaçar, colocar a arma na cabeça e perguntar, vocês querem mesmo? Sim, claro, é claro que quero, né? Claro, por livre espancada à vontade. E a pergunta que a Gemara vai dizer, peraí, vamos ter que concluir. Amar abacha bariakov, mikan mudar abaleoraita. Alguém pode chegar agora, de repente, alguém pode falar uma maneira que a pessoa ela pode se esquivar, se isentar de toda a Torá. A própria Torá diz que quando você é coagido, você não tem responsabilidade. Uma moça que está no campo, coitada, foi violentada, você não tem como culpar ela não teve opção. Deus colocou o Har Sinai na nossa cabeça. Falou, ou vocês aceitam ou não. Agora eu vou falar, reivindicar e falar, peraí, eu não fiz a mitzvah, eu perdi aquela outra. Deus, a verdade eu nunca quis fazer mitzvah. Você me obrigou, eu disse que sim porque não tinha opção. Qual que é a resposta? Então diz a Gemara, Afal pequeno, Amarav, Afal pequeno, Hadur kablu b'mei Achashverosh. Dechtiv, kimu v'kibla Yudim, kimu mash kiblu kfar. Na época de Achashverosh, na época de Purim, os Yudim receberam e aceitaram a Torá por livre, espontânea vontade. Essa é a passagem do Talmud. Então, a partir de lá, eles realmente fizeram a Torá por vontade. E aí agora você não tem mais como voltar atrás. Fala, o que você ouviu? Que Deus não pôs a montanha em cima, que ele pôs como se fosse o amor dele em cima do... Boa. Então vamos lá. Então tem várias explicações. Que tudo ficou branco como se fosse queijo, pelos motivos que a gente... Come a laticínios. Uma das explicações do laticínio. Então, qual que é a explicação? Primeiro, a gente tem que entender, colocar o óculos aqui, que a gente não está estudando Pshat. Não é a explicação literal da Torá. Claro, se o Midrash, o Mohaná fala que isso aconteceu, aconteceu. Mas o que a gente quer concluir daqui não são leis, não é uma conclusão legal, e sim uma conclusão moral. Então, todas as passagens do Talmud, que são chamadas homiléticas, Midrashim, a gente tem que colocar o óculos de como entender o Midrash. O Midrash significa doresh, significa uma conclusão, significa tirar algo para o teu dia a dia. Doresh significa exigir. O que essa passagem exige de mim? Então, é com esse óculos que a gente consegue entender melhor. Então, a pergunta clássica é, como o Tosfot ele pergunta, por que Hashem precisou forçar, se afinal eles já tinham aceito? Não tem sentido. Eu falei que eu quero. Você me oferece um sorvete, eu falo, eu quero sorvete.
que garante que Aí, os filhos são a tua garantia. aí eu pego uma arma, coloco na cabeça, você quer o sorvete mesmo? Eu já falei que eu quero. Por que você está me ameaçando? Eu falei que eu quero, sem você me ameaçar. Então, o Tosfot, ele dá a resposta, que ele diz o seguinte, na verdade, o que eles aceitaram foi a Torá escrita. Tá, no Tosfot, desculpa, traz outra resposta. Uma resposta que um dos comentaristas ele traz, ele fala que o que eles tinham aceitado até então é a Torá escrita. Nasce venishma. O que quer dizer nasce venishma? Faremos e ouviremos. Ou vamos traduzir melhor, faremos aquilo que a gente ouvir. Deus, o que você falar, tamo junto. Ah, interpretações dos sábios, outras exigências e cuidados, aí não. Aí Deus vira e fala, não, não, não. Você quer o sorvete? Você tem que pegar a casquinha junto. Não adianta você querer pegar só uma parte e não pegar outra. E aí Deus forçou a gente a aceitar a Torá oral também. Essa é uma explicação. Outra explicação, Tosfos ele dá, e essa aqui já é um pouco mais, abre a porta para a gente se aprofundar um pouco mais, ele diz o seguinte, isso que eles tinham dito na Sevenishma, talvez eles voltassem atrás. Por exemplo, quando eles viram o grande fogo, quando Deus deu os 10 mandamentos, eles se assustaram. Talvez eles virassem e falassem, não é para mim, isso é muita coisa para mim, não vou fazer. Então Deus, ele vira e fala, não, 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 você não tem escolha. Então eu vou me aprofundar um pouco mais nessa explicação do Tosfot. Se o judaísmo ele começasse partindo do princípio que nós aceitamos, um belo dia você pode chegar e falar, Deus, olha, lá atrás a gente aceitou. Tava muito legal, a gente saiu do Egito, tava cheio de milagre. Mas, olha, o tempo passou, os tempos modernos, as coisas mudaram, sabe como é que é? A gente agradece, foi bom, mas a gente se vê na próxima. A Torá estaria condicionada à nossa vontade. Eu quis, eu aceitei, agora eu não quero mais. Não só isso. Mesmo que eu não mudasse de ideia, a Torá estaria limitada à minha vontade. O tamanho da Torá é o tamanho da minha vontade. Quando Deus ele vai lá e ele coloca a montanha na cabeça, ele diz: vocês estão cumprindo a Torá agora que vocês querem? Não é por vocês. A Torá não está limitada à vontade de vocês. Querendo ou não querendo, vocês são os meus filhos. Querendo ou não querendo, aí, como você falou, o significado de colocar a montanha na cabeça, um dos significados é uma rupá. É uma rupá. A Torá, os 10 mandamentos, era ketubá, e assim por diante. Por quê? Que Hashem está mostrando o amor intenso que ele tem por nós, e que isso significa coagir. Coagir não é apenas quando eu coloco uma arma na tua cabeça. Coagir eu posso, está escrito, por exemplo, quando a Torá diz que eu não posso dar suborno para alguém. Se eu dou suborno, ele pode cegar os olhos dos sábios, dos tzadikim. O que quer dizer? A hora que eu dei para ele o suborno, não tem jeito, ele está coagido, ele está comprado, como a gente fala. Ele está comprado. E mesmo que ele diz, eu estou pegando o suborno para julgar conforme a lei da Torá, eu estou querendo julgar honestamente. Você fala, não, você está comprado, não adianta. Então, o suborno, ele te cega completamente. O amor também te cega. E quando a Hashem expressa para você aquele amor infinito, isso quer dizer que a Hashem coagiu a gente. Não foi com uma arma, e sim com um abraço. Aí está aquilo que você falou antes. Então isso é muito importante, esse momento, porque é aí que começou nós, como um povo. É aí que começou a Torá. Como começa a Torá? Diferente de todas as religiões, a Torá não começa, olha, o ser humano é limitado, o ser humano precisa de ajuda, o ser humano tem problemas. Vamos criar para ele uma bengala para ele poder rezar, para ele poder se inspirar, para ele poder ter um livro de autoajuda, para ele ter uma casa onde se reúne os fiéis para rezar. Não, não, não. Não é aí que começa o judaísmo. O judaísmo começa a partir do momento que Deus fala: eu estou dando para vocês a Torá. Eu abri para vocês uma porta para o infinito. O que a gente tem que fazer? Deixa comigo. Eu vou falar para vocês o que vocês têm que fazer. Não depende de você. Não depende do que você ama. Eu amo muito a Deus, eu quero muito a Deus. Eu vou te dizer, eu vou ditar as regras para você. Aí começa os 10 mandamentos. Mas no judaísmo, nós estamos. Deus deu toda a parte material para a gente, nós estamos espiritualizando a parte material. Sim.
Nas outras religiões, eles Ao estão contrário. muito pelo contrário. Sim, sim. Muito Existe uma diferente. negação, uma fuga Exatamente. do material. Que significa Deus te colocou aqui para você fugir daqui. Não tem muito sentido, Não, tem certo? lógica nenhuma. Então, a gente acredita que esse mundo é uma passagem para o mundo vindouro. Mas a ideia dessa frase que está na Mishnah é te dizer, não se apega ao material. O material ele é passageiro. Aqui é temporário. Mas, se você, enquanto você está nessa viagem e Hashem te mandou aqui, você tem que aproveitar a cada momento para tornar esse mundo mais parecido com o mundo vindouro. Transformar ele no mundo espiritual. Eu não entendi, quer dizer, na Sevenishma é só para a Torá escrita? Para a Torá escrito. Conforme uma opinião, ele diz, porque nascer faremos venishma. Aquilo que a gente escutar. Escutar de quem? De você. O que eu escutar de você, nishma. Então, Mas não dos sábios. Entendeu? Então, continua a Gemara dizendo, traduzindo e interpretando um dos versículos, ele fala o seguinte: Vayere, Damar Eshlakish, Maidechti, Vayere, Vaiboker, Yom Hashishi. Quando Deus ele termina cada dia da criação, ele fala: foi dia, foi noite, foi tarde, foi dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Vayere, Vaiboker, Yom Hashishi. Hashishi, preposição do Ha, o sexto dia. Quer dizer, o sexto dia. Nenhum dos outros dias você falou Yom Harishon. Você falou Yom Rishon, Yom Sheni. Então, Yom Shishi. Não, Yom Hashishi. Diz aqui a Gemara, Rei Yeter Alamali. Por que a Torá coloca essa preposição, a letra Rei? Melamed Sheitna Kadosh Baruch Hu Imase Bereshit. Deus condicionou, fez uma condição com a sua criação. Ve'amar lahem. Im Israel mekablim a Torá temit kaimim. Se o povo de Israel receber a Torá, então fica aí. Eu criei vocês, mas o objetivo de vocês é a Torá. Se o povo judeu aceitar a Torá, então vocês têm motivo de continuar. Vocês vão continuar. Vem lá, de vou, senão eu retorno vocês ao nada. A bagunça, o tou-vavô, não tem uma tradução perfeita, mas eu torno vocês, eu trago vocês de volta para a não existência. O que significa isso? O que significa essa passagem? Desde quando Deus conversa com a terra, com o céu, o que quer dizer isso? O que significa é que nada nesse mundo pode se interpor, pode interromper um judeu de fazer a vontade de Hashem. Ah, mas sabe como que é? Tem que trabalhar, tem dia que tem que trabalhar. Ah, não pode. O que eu posso fazer? O mundo é assim. O mundo só foi criado para receber a Torá. Não só isso. Ele foi condicionado. Ou seja, e aí ele explica o Passuco, que o mundo, ele primeiro temeu, depois se acalmou. O que quer dizer ele temeu? O mundo, como um todo, estava ansioso para o momento. Será que eles vão receber ou não vão? Você me falou que minha vida depende disso. Então esperamos 2.448 anos. Vamos ou não vamos? Na hora que eles falaram, Nascer Benishma, aí o mundo como um todo falou, ok, pronto, Baruch Hashem, agora a gente pode continuar. Mais um pouquinho? Não foi Yom Rishon, foi Yom errado. Boa, melhor ainda. Sim, Yom errado. Dia 1. Dia 1, dia 2, boa. Depois foi Yom Sheni, dia 2. Tem uma diferença. Ah, ok. Tem uma explicação aí. Qual é? É que era um dia especial. O primeiro dia. É, dia 1. Então o outro tinha que ser dia 2. Não, aí já é segundo. Aí já é Yom Hashishi, ou seja. Boa, boa. Tem várias. Próxima. Darash Rabi Simai Bechas Feitim Israel Nascer Nishma, na hora que Bnei Israel declararam essa frase, Nascer Venishma, faremos e ouviremos. Baal Shishim Ribo Malchei Asharet, vieram 600 mil anjos da glória, anjos que servem a Deus. De Kol Echad Vechad Israel, Kashru Losh Nektarim, e eles amarraram 2 coroas para cada um de nós. Echad Keneged Nascer, uma por dizer Nascer, Ve'echad Keneged Nishma, e uma por Nishma. Então, cada um de nós ganhou 2 coroas. Uma por a gente ter dito faremos, e a outra porque dissemos ouviremos. Ve'kevan shechatu Israel, já que eles fizeram o pecado do bezerro de ouro, Yardu me'avesrim bribom al chavalá upirkom. Aí vieram 1 milhão
O dobro, Seria são 120, 120 o dobro de 600 mil é 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200 mil anjos vieram para retirar essas coroas. Shenemar vaitnatzlu bnei Israel et edyam me'ar Horev, que eles tiraram a sua coroa lá no Har Horev. Ok? Então, o que significa isso? Que a gente ganhou duas coroas. Por que a gente ganhou duas coroas? O que significa duas coroas? E por que a gente perdeu elas? Então, na verdade, a Gemara vai dizer depois que a gente poder hikdimo, a gente poder falar nascer antes de Nishma, foi uma coragem tremenda. Quando os outros povos, Deus perguntou, vocês querem a Torá? Eles perguntaram, o que está escrito nela? Na hora que você pergunta o que está escrito, você já perdeu. Já foi, já foi. Significa que você não tem confiança total naquele que está te dando. Bnei Israel sabiam de quem era o presente e eles falaram, faremos, incondicionalmente, nascer. Por isso você já recebe uma coroa. O que é uma coroa? A coroa é algo que está além da cabeça. A cabeça é a lógica. Quando o Yehudi ele recebe sobre si, ele diz, nascer, faremos, ele recebe uma coroa. Coroa é aquilo que está acima da cabeça. A pessoa está pronta para se submeter a algo que está acima dela. Em cima da coroa do rei, você tem aquela pedra preciosa, aquele diamante, etc. O que significa isso? Aquilo traz uma esplendor para o rei. Isso traz alguma coisa... traz um esplendor, traz um engrandecimento para ele. Símbolo de poder, riqueza, etc. O nosso símbolo foi, Hashem colocou, os anjos colocaram na gente, essas duas coroas dizendo que vocês tiveram a coragem de falar nascer, ainda falaram antes do Nishma, e ainda vocês falaram nascer e Nishma, certo? O que significa também o seguinte, que um Yehudi, ele não se contenta apenas em fazer de maneira cega, ele fala, eu vou fazer, incondicionalmente, mas ainda vou me dar o trabalho de tentar entender o porquê, que isso também faz parte da Torá. Não, já está terminando, eu sei que é o campo. Amar Rabi Yochanan, vekulam zacha Moshe venatlan. Então o que acontece? Na hora que eles perderam, rapou tudo e foi para Moshe. Sabe aquele jogo? Um pé chega um, rapa todas, tá certo? Então, todas aquelas coroas que eles perderam, foi para Moshe. Está escrito também que quando Mashiach chegar, a gente vai receber de volta, Bezrat Hashem, essa coroa. Perderam com o retângulo, né? Sim. Ok.